Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui para fazer a nossa live da semana. Toda semana a gente vem com uma live. Deixa eu escolher um filtro bem legal. Toda semana a gente vem com uma live aqui no nosso canal, no Secretariado Remoto Especialista. Hoje eu estou chegando um pouquinho mais cedo, às 5h30. Na verdade, nem deu 5h30 ainda, são 17h28. A gente vem aqui toda semana, todas as terças-feiras, geralmente às 18 horas, mas essa semana, por um motivo muito especial, eu estou chegando um pouquinho mais cedo, às 17h30, e vou ficar só até às 6, porque hoje eu vou dar uma aula na FATEC, né? Eu fui convidada para dar uma aula online para o pessoal da FATEC. Eu vou gravar essa aula, eles já me liberaram isso, e depois eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso canal do YouTube, porque vai ser uma aula muito grande, então não vai dar para colocar aqui no canal do Instagram. Então, depois que acabar a nossa live, você vai aqui na bio deste Instagram, procura lá YouTube, vai lá no nosso canal do YouTube e se cadastra lá, né? Clica lá para seguir, para receber as notificações, para você receber o material que às vezes é um pouco maior, não dá para colocar aqui no Instagram, então eu tô colocando lá no YouTube, tá? O que a gente faz aqui todas as terças-feiras? Eu venho aqui, falo sobre alguns temas de secretariado remoto, tiro dúvidas, respondo o que vocês precisam aí, tirando a dúvida de vocês. Também tenho uma anotação com vários itens, várias coisas que as pessoas vão me perguntando durante a semana, coisas que a gente vai conversando, coisas que me perguntam, coisas que eu vejo. Então eu venho aqui e falo com vocês a respeito dessas questões, de várias coisas que eu vou vendo aí durante essa semana, para na terça-feira a gente vir aqui conversar. Primeira coisa, vocês estão aí, tem um botãozinho aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, ou escrevam, ou mandem aqui no ponto de interrogação, para a gente ficar aqui com todas as perguntinhas. E se você acha que é alguma amiga, alguma colega, alguém que precise dessa informação, tem um sinalzinho aqui de aviãozinho, compartilha com essas pessoas para elas virem também para nossa live, para elas também compartilharem aqui do mesmo conteúdo, ficar sabendo das coisas. Como eu tenho certeza que você vai ser muito impactado com tudo que a gente coloca aqui, tenho certeza que outras pessoas também. Então, coloca aí, transmite para elas também chegarem aqui e ouvirem o que a gente tem para dizer. Então, como eu disse, hoje a gente está fazendo uma live num horário diferente, não é das 18 às 19, vai ser das 17h30 às 18, porque eu vou fazer uma aula lá na FATEC, uma aula online. Eu vou gravar essa aula, depois eu vou colocar no meu canal lá do YouTube. Então, para quem quiser, depois que terminar a live, vai lá e se cadastra no nosso canal do YouTube, e o link está aqui na nossa bio, tá? Na questão das coisas que vão acontecer, todas as próximas quintas-feiras eu vou estar colocando ou aqui no Instagram e também no Instagram e lá no meu canal do YouTube uma entrevista. Então eu estou entrevistando algumas pessoas que eu tenho certeza que vão ser muito importantes aí na questão do seu entendimento do secretariado remoto, do home office, de profissões do futuro, né? O projeto se chama Profissionais e Profissões do Futuro. Então eu estou entrevistando pessoas que já estão trabalhando como secretária remota, profissionais de outras áreas, pessoas que podem agregar, gente que eu acho que vai ser super interessante para nós, né, para o conhecimento, pessoas que eu acho que podem me ajudar, que podem ajudar vocês no entendimento de algumas questões. Então, todas as quintas-feiras, ou vai ser uma live, ou vai ser uma entrevista gravada, e todas elas vão estar disponíveis aqui no Instagram. E quando for live eu vou avisar antes que vai ser live, e quando for gravada em um determinado horário durante o dia, aí eu vou soltar essa entrevista aqui para vocês. Então fiquem ligados aqui no nosso canal todas as quintas-feiras, tá? Muita gente está me perguntando da plataforma da ClubSec, que é uma plataforma para profissionais de secretariado remoto e assistente virtual, tá? O que acontece? A gente está com essa plataforma, a gente está começando, ela está fazendo uma semana apenas, ainda tem alguns ajustes.
nós estamos fazendo lá uma peneira mesmo, tá, gente? O pessoal que vai entrar nessa plataforma, vai entrar nessa plataforma porque são profissionais que estão trabalhando para a prestação de serviço do secretariado remoto e assistente virtual. Então, assim, não tenho nada contra, não tem nenhum problema quem trabalha com outras áreas, nada, mas a gente colocou alguns pré-requisitos para que as pessoas façam parte dessa plataforma. Então, o que que acontece? Se é mentor, professor, tem curso na área, não está trabalhando diretamente na prestação de serviço, não vai entrar. Ou pelo menos não vai entrar se as suas redes sociais que você está cadastrando lá está escrito mentor, né? Tem um curso, estou dando curso. Não, coaching, que a gente recebeu, eu sou secretária remota e sou coach. Eu não posso mostrar para um potencial cliente uma pessoa que tem como a sua principal atividade ser coach. Ele não vai acreditar, por exemplo, que essa pessoa vai dar auxílio para ele nos serviços prestados. Ou a pessoa está trabalhando com marketing digital de venda de produtos. Então, assim, olha, eu tenho aqui uma pessoa que vai trabalhar para você, mas ela trabalha com marketing vendendo produtos. Então, isso não casa, né? As ideias, as informações não casam. Então, assim, se você quer entrar na plataforma, você tem redes sociais, um site, um blog, enfim, o que você tem que vai demonstrar para um cliente que você está trabalhando como profissional de secretariado remoto e assistente virtual, engajada na prestação de serviços, cadastre esta rede social, este site, enfim, este mecanismo, porque é o mecanismo que a gente está buscando para procurar essas pessoas e que a gente vai colocar lá na plataforma para mostrar para os clientes. Então, se você me coloca, se você conversa comigo, né, entre aspas, demonstrando que você tem uma outra atividade que não está relacionada com a prestação de serviço, você não vai ser liberada para entrar na plataforma, tá? E aí a gente está com alguns ajustes, por isso que há essa dificuldade das pessoas entrarem na plataforma e às vezes elas não conseguem acessar porque elas precisam ser liberadas. E para elas serem liberadas, elas precisam ter esses pré-requisitos, tá? E aí, certo, assim, toda terça-feira aqui, e lá, aqui também na bio, depois que terminar, vocês podem ir aqui, a gente tem um canal no Telegram, que é aberto, as pessoas podem ir lá, comentar, conversar, falar, perguntar coisas, eu tô sempre lá, coloco muita coisa legal, ele é diferente dos meus grupos do WhatsApp, eu tenho acho que 15 grupos de WhatsApp, mas eles são fechados, tá? O único grupo que está aberto é o grupo do Telegram, que tem mais de 400 pessoas. Essas são as informações que eu queria passar rapidinho. Recebi algumas perguntas essa semana, e uma delas foi bem legal também, a Fernanda Conceição colocou: como atuar nesta especialidade remota na área de RH, recrutando pessoas. Se você já tem essa experiência, de recrutamento e seleção e você sabe fazer isso, já é qualificado para isso, ou na empresa onde você trabalhou, prestou algum tipo de serviço, você já fazia isso, você pode colocar isso dentro das suas habilidades aí na prestação de serviço. É super aceito, né? Eu mesmo, Sandra, tenho feito algumas recolocações, aí ajudado em alguns processos, porque tenho essa experiência, já fiz isso em algumas empresas, e também gosto da questão de ajudar na prestação e ajuda de recolocação de pessoas. Então, se você tem essa qualificação, se você tem essa experiência, Fernanda, você pode colocar sim dentro da prestação de serviço, ajudar algumas empresas nessa questão de colocar o aviso, né, da vaga, fazer a seleção, fazer a entrevista. Nas questões que eu tenho feito, eu ajudo a empresa até praticamente na contratação, tá? Cobro uma porcentagem por isso, obviamente, e faço isso durante X tempo, não deixo isso aberto durante um tempo, não, eu faço durante um tempo pequeno. E aí depois levo essas pessoas, eu costumo levar para a empresa um número pequeno de pessoas, apenas para ele ali dentro daquele grupo chegar e contratar ali com uma forma mais
assertiva, já que essa empresa não está querendo fazer esse processo, ou não tem uma empresa de RH que faz isso, né, ou um profissional que faz isso, já uma profissional de secretariado, como sou eu, profissional de secretariado executivo, na faculdade, mesmo em algumas empresas, eu fiz esse processo de seleção, porque a gente tem isso como matéria na faculdade. Então, a gente pode fazer isso e pode colocar, sim, dentro dos serviços a serem prestados. Gente, eu estou super aberta para perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, coloquem aí. Deixa eu dar um sinalzinho para vocês. Sei que está chegando um monte de gente. Já avisei que hoje o período vai ser um pouquinho menor, porque eu tenho uma aula que eu vou dar às 19 horas, mas depois eu vou deixar essa aula, eu já consegui com eles deixar essa aula disponível lá no YouTube. Tô vendo que tem algumas alunas minhas. Me falem, meninas, como é que vocês estão? Vocês já estão avançando no curso? Vocês estão colocando em prática? Tô vendo que tem algumas meninas aqui que eu acho que já são profissionais. Como que está o mercado? O que vocês acham? O que vocês querem perguntar? Eu não tenho site blog, que devo colocar na plataforma. Você tem o Instagram, você pode colocar Instagram ou Facebook ou LinkedIn. Acho o LinkedIn ótimo. Gente, quem não tem LinkedIn, corre para fazer, tá? O LinkedIn é uma plataforma profissional onde você se conecta com profissionais e você também coloca o seu perfil profissional. Quando, por exemplo, eu agora tenho uma equipe que trabalha comigo já há algum tempo na questão da captação de clientes. Então, quando uma pessoa entra em contato com a gente, se ela tem um site, a gente corre no site para ver, né, tudo que essa empresa tem, quem é essa pessoa, enfim. E a gente também vai atrás no LinkedIn. A gente sabe, né, que essas empresas e esses profissionais também nos procuram no LinkedIn. Então, o LinkedIn é realmente a plataforma onde a gente consegue se conectar e entender um pouco mais sobre a carreira profissional dessas pessoas. Então, eu sei que eu sou pesquisada por causa disso. Eu vejo, eu tenho mais de 30 mil pessoas no meu LinkedIn e pessoas que me seguem. Eu sei lá que tem muita gente que vai lá pesquisar no meu LinkedIn. Então, às vezes eu fico de olho, eu vejo que muita gente pesquisa assim. Então, continue colocando informações no LinkedIn. Usem quando você não tem um site, um blog, enfim, e coloquem lá como uma referência do seu conhecimento. Mas esses não deveriam colocar em nossas redes? Sim, mas se você não tem, você pode colocar também, tá? Porque é uma forma também da gente entender quem é você, por que você está entrando lá na plataforma. As pessoas têm muito medo, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que têm medo de, eu vou colocar minhas informações na internet. Ainda tem gente que tem algum tipo de trava em relação a isso. Mas se você não colocar, dificilmente as pessoas vão se conectar com você e vão entender o que você faz, porque elas não têm referência. Se essa é a sua referência para entrar, por exemplo, na nossa plataforma lá de profissionais, a gente precisa demonstrar isso para alguns clientes. Eu sempre digo e vou continuar falando. Os primeiros clientes, aqueles que realmente vão te dar uma base mais sólida para o seu negócio, são pessoas que você já conhece. Porém, a gente acredita que juntando pessoas com boa qualificação dentro de uma plataforma, como é a nossa questão nesse momento, que é a ClubSec, essa plataforma também pode impulsionar a questão dos clientes chegarem até os profissionais. Como eles não têm essa base, eles não sabem muito bem onde procurar, eles não têm muita confiança na questão de dar o trabalho para qualquer pessoa que eles veem na internet, se eles não têm uma pessoa próxima para contratar, então a gente precisa dar essa segurança para eles. E essa segurança passa por isso. A gente fazer essa triagem, a gente saber se a pessoa é profissional mesmo, se ela já está trabalhando, se o trabalho dela é focado no secretariado remoto e assistente virtual. Se não for, fica muito difícil para a gente colocá-la na plataforma, tá? Alguma pergunta mais? Essa semana também, eu estava, acho que foi ontem, eu tenho um grupo não, são 2 grupos de alunos, e um que a gente já está melhorando ainda um pouquinho. A Grazi tá colocando aqui, consegui entrar na plataforma hoje, está linda, estou explorando. É isso mesmo, ela tá bem bonita, ela é uma rede social, ela é toda fofa lá dentro. Eu
eu super gosto assim do ambiente, ainda está começando a chegar as pessoas, são poucas pessoas nessa plataforma, mas ela está crescendo, né, Grazi? Que bom que você gostou. Quem está no curso de iniciante já pode se inscrever na plataforma? Pode sim. Se você está no meu curso, a plataforma não é só para pessoas que estão no meu curso, mas se você está fazendo o curso, mesmo que você ainda não terminou, você pode ir lá pedir para entrar, tá? Entra lá, espera, aguarda que a gente vai fazer a verificação e você vai estar lá dentro da plataforma. Como eu estava falando, ontem eu tenho um grupo de alunos e em um deles a gente estava tendo uma questão de uma conversa interna lá dentro do grupo, mas eu acho super importante a gente comentar sobre isso. Tanto nos meus cursos online como presenciais, até no workshop que eu fiz o ano passado, eu tomei o cuidado e tomo o cuidado de falar sobre profissionais que estão trabalhando de forma CLT e querem trabalhar de forma remota, né, de uma forma paralela, né, as duas coisas sendo conduzidas no mesmo momento. E o que eu coloco para essas pessoas, para essas alunas, para essas pessoas que me procuram, até que não são minhas alunas, é que elas precisam tomar muito cuidado com a questão de estar CLT e trabalhar, mesmo que for fora do seu horário, na sua casa, blá, 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 blá. Por quê? Existem algumas questões trabalhistas que não são divulgadas. Digamos que nós brasileiros, a gente não procura todas as informações, a gente não sabe de todas as informações e a gente fica à mercê de algumas coisas que acontecem e depois a gente fala, puxa, mas eu não sabia isso. Então, a minha questão como uma pessoa pesquisadora, como uma primeira pessoa que começou a divulgar o secretariado remoto em massa no Brasil, lá no começo de 2015, final de 2014, 2015, é dizer, tomem muito cuidado. Por isso que o ano passado, quando eu fiz um workshop, fiz questão de levar um advogado para falar sobre as questões trabalhistas que envolvem isso. Então, assim, mas eu sou CLT e estou prestando um serviço fora do meu horário de trabalho. Ok. Se a empresa souber, se você estiver divulgando, você pode ter problemas? Sim. É fora do meu horário. Não é? Pode ter problemas, gente. Cuidado, muito cuidado. Porque existem coisas relacionadas a compliance, coisas relacionadas a questões de ser do mesmo ramo de atividade, né? E você ter problemas porque a empresa pode achar que você está disputando um cliente, pode ser um cliente da mesma empresa que você pode estar divulgando informações, mesmo sem querer, ou a pessoa às vezes comentar alguma coisa que pode estar influenciando dentro da empresa. Então, tomem muito cuidado. Imagina se você trabalha com advogado durante o dia, né? CLT, mas depois à noite você presta serviços para um outro advogado de um outro escritório, e de repente eles estão disputando o mesmo processo, né? E aí, por algum motivo, alguém descobre e fala para alguém na hora, entendeu? O juiz fica sabendo, imagina que rolo que isso não vai dar. Eu estou te dando um exemplo, mas isso pode acontecer que você não tem como mensurar o estrago disso, né? Fora que a questão, assim, eu estudei muito para entrar no serviço público, Previdência, não passei, graças a Deus, porque hoje eu acho que eu consigo colocar mais em prática as coisas que eu sempre sonhei, mas estudei bastante e gostava muito disso, né? Então, a questão é o seguinte, digamos que dentro do serviço público, a gente tem um problema do que você faz fora do horário de trabalho. Existem muito isso. Tudo que você faz fora do horário de trabalho, tudo que você faz na internet, tudo que você faz, tudo aquilo influencia no trabalho público. E como a gente é regido dentro de uma lei trabalhista, um advogado mais esperto, um advogado que é um pouco mais sagaz, ele pode usar inclusive isso como uma referência se ele tiver, por exemplo, que te mandar embora por justa causa. Então, tomem muito cuidado. Acho que se deve comunicar à empresa que você pretende oferecer ou seu serviço, verificar com a diretoria da empresa o que a empresa acha. Então, acho isso legal. Se você tem uma abertura com essa empresa, acho bem
interessante você chegar na empresa e falar, olha, fora do meu horário de trabalho, eu estou prestando um serviço, fazendo uma coisa assim, 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 ok. A empresa pode também falar assim, ok, foi o que o advogado falou, é um amigo meu advogado que esteve lá no workshop que eu fiz, ele falou, ok, a empresa pode falar, beleza, mas isso não significa que ela aceitou. Ela pode guardar isso lá na manga e lá na frente, quando ela tiver que te mandar embora, ela pode usar isso também. Então, assim, mesmo depois dessa conversa direta, né, com a empresa ou com o empresário, a pessoa, enfim, como você está ali CLT, mesmo assim você ainda tem alguns problemas. Exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei durante 15 anos numa empresa como secretária executiva e tinha lá CLT, tudo certinho, maravilhoso, tal. Eu achei que o que aconteceu comigo jamais aconteceria com alguma pessoa ou comigo naquela situação. Eu fiquei doente, fiquei afastada, fiz 4 cirurgias. Quando eu voltei, eu fui dispensada. Uma coisa muito comum. As pessoas, depois eu fui ver, muito comum. Mulher fica grávida, volta, mandar embora. A pessoa, eu tive uma amiga que teve câncer de mama, voltou, foi mandada embora. Então, geralmente as empresas fazem isso, que eu acho que não é uma coisa muito legal fazer. Mas no meu caso, por exemplo, a empresa me mandou uma coisa que depois eu descobri que era muito comum, a empresa mandou embora sem direito nenhum. Você sai sem direito, fala, você vai buscar os seus direitos. Então eu saí sem fundo de garantia, sem seguro-desemprego, e aí, lógico, eu entrei com um processo de assédio, danos morais, para conseguir receber meu dinheiro, enfim, tudo aquilo que aconteceu, que são várias outras coisas. Então, assim, advogado vai usar todos os recursos para a empresa se sair bem, não você. Então, tomem muito cuidado. Eu era uma pessoa e tenho muitos contatos, muitas pessoas na empresa ainda que eu conheço e tenho contato, mas assim, nesse caso, o empregado CLT terá dificuldade em pleitear horas extras. Também, Denis, meu marido, está na live e está me dando várias dicas. Verdade, também. Você também, se você disser, a gente já conversou bastante sobre isso, então se você disser que você está trabalhando fora do seu horário, fazendo alguma outra atividade, se você for chegar na empresa e falar assim, mas eu trabalhei hora extra, eles vão falar que talvez não, porque você tem uma outra atividade, então você não pode pleitear horas extras. Isso também é uma questão que eu sempre esqueço, foi muito bom você me lembrar dele. Mas na minha questão com a empresa, eu jamais podia imaginar que uma empresa poderia fazer isso, que era mandar um funcionário embora e até alegar que não tinha dinheiro, porque eu era um funcionário de 15 anos, então tinha que receber uma boa grana, e aí eles entraram na justiça, eu também, na verdade, eu entrei na justiça contra eles, e eles puderam dividir essa grana durante alguns meses. Então, assim, são regras e coisas que a lei e o advogado, que é muito sagaz, pode fazer com você a favor da empresa, que você não tem nem ideia disso. Então, tomem muito cuidado, muito cuidado mesmo. Eu acho que todo mundo tem direito de sonhar, de fazer alguma coisa, até começar a trabalhar na questão do home office, do trabalho, de um plano B, mas prestem atenção nisso. Qual o computador ideal para trabalho em home office? Olha, Elizabeth, eu não sei se tem um computador ideal, porque assim, se você estudar um pouquinho sobre isso, imagina que alguns anos atrás, todos os computadores eram feitos por empresas, era quase que carro da Fórmula 1. Cada um tinha uma ideia, colocava uma peça, uma coisa e tal. Hoje em dia, todos os computadores e todas as peças basicamente vêm do mesmo lugar, né? Então não tem muito aquela coisa de dizer assim, olha, esse computador é melhor. Claro que se você puder ter um Mac, você vai ter um top, né, do computador, assim, digamos, da tecnologia. Mas os computadores hoje são praticamente todos eles feitos com o mesmo tipo de matéria-prima, digamos assim. Eu acho que hoje ter uma internet mais estável e rápida vai te ajudar às vezes mais do que um computador de última geração. Acho que o computador, assim, eu tenho 2 computadores, então eu consigo trabalhar com eles bem, e os dois, um pouco mais velhinho, outro um pouco mais novinho,
mas eles são ótimos. A Cris está falando, eu recebo parcelado. Exatamente, as empresas adoram fazer isso, com que você entre na justiça e eles parcelam para você. Está sendo ótima colocação, muito bom os esclarecimentos. Obrigado. Basicamente, acho que essas lives, esses encontros são para isso mesmo, para tirar dúvidas e para esclarecer alguns pontos. Acho que quanto melhor a conexão com a internet, melhor. Não é? Sim, conexão com a internet é muito boa, assim, se tiver uma conexão estável. Eu já troquei de internet, assim, acho que agora foi a terceira vez para melhorar a minha internet. Então, sempre, 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 sempre. Alguma pergunta a mais? Deixa eu ver. Aqui alguém tinha me falado a respeito da questão do quanto que entender sobre empreendedorismo é importante. Deixa eu ver as perguntas. Primeiro, depois eu falo do empreendedorismo, tá? Eu tenho netbook, mas é fraco, pesa muito, né? Então tem que entender um pouco mais aí para ver a questão da tecnologia, do computador, mas basicamente eles são quase que todos iguais. Sandra, hoje você atua só de forma remota? Sim, só. Não trabalho a questão... Ai, peraí. Fiz alguma coisa aqui. Eu não trabalho presencialmente. Eu acho que a questão do trabalho presencial não é para mim, tá? Assim, eu não gosto de trabalhar presencial. Às vezes eu vou em algumas reuniões, converso, falo, tal. Já tive propostas de fazer algumas coisas presencialmente, mas eu não gosto. Assim, para mim hoje o mundo é remoto. Que mais? É lento. Sim, exatamente. Computador lento é a morte. Você fica bem estressado com a questão. Sim, você está perguntando se eu tenho auxílio de alguém. Sim, hoje, agora, mais recentemente, de uns 6 meses para cá, eu realmente tenho pessoas trabalhando comigo. Antes eu quarteirizava e terceirizava trabalhos, ficava fazendo a parte de fiscalizar a questão do trabalho, mas as pessoas não estavam totalmente ligadas a mim. Eu continuo fazendo terceirização e quarteirização de trabalho, mas hoje eu tenho pessoas trabalhando comigo, exatamente nos meus projetos, assim. Foi inevitável, porque as coisas aumentaram muito, principalmente em questão dos meus projetos, então eu não tive como fazer de outra forma. Mas eu acho que está indo super bem, porque são minhas alunas, então eu gosto, super estou me dando bem com elas. Normalmente eles assinam a carteira, na questão do quê? O Denis está falando que me ajuda. É verdade, Dê, desculpa, você sempre me ajudou. Normalmente eles assinam a carteira, mas na carteira do que? Você está falando na questão do profissional de secretariado remoto? Não, você é um profissional que trabalha à distância e você é um profissional MEI que tem CNPJ, tá? Mas se você... no caso, eu já ajudei a contratar algumas pessoas, a pessoa também emite nota, tá? Não trabalha diretamente com a questão de CLT. Agora, eu acho que esse negócio de CLT vai... Bom, para quem é seletista, talvez não goste disso, mas eu acho que a questão do CLT vai ficar cada vez mais distante, assim, vai ficar... As pessoas vão começar a transferir muito para essa questão de cada um ser dono do seu CNPJ, mesmo trabalhando numa empresa. Acho que vai ficar difícil. Ainda mais agora, né, com essa questão de depois da pandemia, as pessoas entenderam que muitas pessoas se adaptaram à questão do home office, né, e é possível você trabalhar e ter um bom trabalho assim, feito. Te conheci na Expo Secretary, legal, ano passado em São Paulo, e amei te conhecer, e tantos outros profissionais incríveis, legal, sim, eu tô lembrando de você. Eu lembro, porque sou eu que faço o cadastro das pessoas, eu que entro em contato com os participantes. Lembrei. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse ano. Tá marcado para setembro a Expo Secretary, mas a gente ainda está com algumas dúvidas, né? Na questão de se realmente a gente vai conseguir fazer um evento. CLT vai diminuir bastante, isso mesmo, o futuro é esse, exatamente. Vai ser bem diferente.
a questão porque, enfim, por vários motivos a gente sabe que a questão do profissional com o CNPJ vai ser cada vez mais e mais, vai aumentar mais. Para começar, se você vai começar, você não precisa ter logo no começo o CNPJ, tá? Mas depois de um certo momento você vai precisar, porque a questão de você ter que emitir nota fiscal é muito importante. Assim, você está me falando que é de Maceió. Bem legal, lembro sim de você na Expo Secretary. Só para a gente falar alguma questão do que me perguntaram, do empreendedorismo, sim, é muito importante para um profissional a questão de entender sobre empreendedorismo. E entender sobre empreendedorismo é entender sobre uma pessoa que tem um negócio e que pretende ter um negócio sólido durante muito tempo. A questão do empreendedor, do empreendedorismo, e a gente sabe que existem vários grupos, vários gurus do empreendedorismo e tal, não sei o quê, é você estudar a fundo a mentalidade do empreendedor. Eu estou fazendo um curso essa semana, comecei semana passada, sobre mentalidade empreendedora. E é muito importante a gente entender o quanto ter uma mentalidade empreendedora vai te ajudar na questão de você realmente ter o seu negócio e tocá-lo. Como eu faria para fazer seu curso? Ele é totalmente online, podemos acessá-lo em nosso tempo? Sim, você vai aqui na bio, tem lá todas as informações, tá? Você entra lá, ele é todo online, tá tudo lá gravado certinho. Até o final do ano eu já estou programando fazer novas aulas de algumas coisas novas que eu tenho estudado, e a gente vai dar um plus lá nele em algumas coisas que estão faltando. Mas ele está aqui na bio, depois você vai lá e vê todas as informações. Estamos indo para uma nova economia, profissionais autônomos e empreendedorismo, sim. Mas a gente vê muita gente ainda preocupada com a questão do empreendedorismo, porque, de certa forma, é quebrar um padrão, né? Daquilo que pelo menos a minha geração, eu tenho mais de 40, a gente sempre foi ensinado que ter o emprego, ter CLT, fundo de garantia, seguro-desemprego, 13º, férias, ficar a vida inteira numa empresa só, era sinônimo de sucesso, né? Sucesso, você vai ser um sucesso quando você fizer isso. Na minha geração ainda, né, a geração dos meus pais, que me educou, né, ainda achava que até uma faculdade, até que não era, a faculdade é tipo luxo, mas ter um emprego fixo, onde você ficava ali durante muitos anos, aquilo era sinônimo de sucesso. O top sucesso era você prestar concurso público e virar um funcionário público. E a gente vê que a mentalidade mudou muito. Eu explicar para os meus pais o que eu faço, como eu faço, de onde saiu toda essa minha vontade, correr atrás, estudar, tá estudando todo tempo. Eu estou fazendo 3 cursos online, eu estou lendo 2 livros, um audiobook e um outro livro físico. Então, assim, muita vontade. Quando você entra nesse ritmo de realmente querer crescer, realmente querer fazer alguma coisa que importe para você e para os outros, querer ter um sucesso, mas que aquilo realmente tem algum significado para você, é muito diferente. Então, assim, é difícil você explicar até para pessoas da minha idade que não têm ideia do que eu faço, né? Eu vejo algumas amigas, alguns amigos, algumas pessoas próximas que quando eu falo que faço live, que eu tenho curso online, que eu tenho alunos, não sei o que, a pessoa fica tipo, né? Como? Né? Mas é muito difícil. Então eu imagino como é que é entrar e não ter essa cabeça, a mentalidade empreendedora. Então, estudem sobre isso, procurem informações, mudem a sua cabeça para você conseguir ter uma coisa mais, digamos, correta no sentido de você chegar mais longe, tá? Passei em 3 concursos, mas nunca me chamaram. Tem mais esse problema também, né? Também conheço um monte de pessoas que passaram em concurso e nunca foram chamadas. Esse é um grande problema. Mas você quer saber? Adorava estudar. Nossa, o dia da prova eu ia feliz, saltitante para as provas. Achava um máximo aquilo.
mas também nem cheguei a passar, só era mais fogo de palha meu mesmo. Que plataforma você usa para audiobooks? Eu estou encontrando os livros que eu quero ler no YouTube. Então, assim, procurem, nos meus grupos eu acabo colocando algumas coisas a respeito de alguns livros bem legais que eu acho interessantes. Peguem esses livros e coloquem, joguem lá o nome do livro no YouTube que você coloca, que você acha, tá? Gostaria de fazer um curso específico para projetos, é bem interessante. Projetos muito, muito, muito interessante. Isso é difícil explicar, que você está estudando por conta própria, se preparando para um novo. As pessoas não entendem a mudança de pensamento. Olha, eu acho que a minha família começou a entender um pouco sobre isso quando eu deixei a escola. Eu pouco falo sobre isso, tá? Mas eu deixei a escola quando eu cheguei no primeiro colegial. Eu sou da época do colegial, tá? E eu fui estudar à noite. E todo mundo, porque assim, eu estudei numa escola que todas as pessoas estudaram juntas, do pré até a oitava série. Todo mundo, todas e todo mundo. Chegou no primeiro colegial, a gente só tinha à noite. Aí foi todo mundo estudar à noite. Quando chegou lá, colocaram toda a minha sala no primeiro A e eu no primeiro B. Eu cheguei na diretora, eu falei, diretora querida, eu quero estudar naquela classe. Não vamos mudar. Eu falei, não, mas eu quero ir naquelas classes. E neste momento eu já tinha uma predisposição para isso, mas eu comecei a desenvolver um pouco mais de depressão com pânico. Eu ficava na sala de aula e eu tinha crise de pânico. Então eu saía da escola, eu ia embora. E por conta disso, eu comecei a estudar sozinha, ser um pouco autodidata. Então, eu fiz, como que chama? Meu Deus do céu! Quando você faz várias séries juntos, esqueci o nome. Supletivo. Eu fiz supletivo estudando sozinha. Então, foi assim que eu terminei o colegial. Mas aí os meus pais entenderam que eu gostava de estudar sozinha e eu também. Eu sempre adorei. Gostaria de fazer curso específico, eu já vi dificuldade de você explicar, mas como eu disse, meus pais entenderam que eu gostava de estudar. Não, eu não deixei a escola porque eu não gostava de estudar. Eu deixei a escola porque eu não me sentia bem naquela sala. Foi uma tremenda sacanagem que a escola fez comigo. Mas enfim, depois eu cheguei, hoje eu já sou pós-graduada, então não tem nenhum problema. Poderia informar, existe algum curso exigido pela Petrobras? Olha, eu não sei exatamente como é que foi isso, mas tem que dar uma pesquisada, eu não sei. A Anitta que passou na Petrobras, não foi? Ela era funcionária da Petrobras, a Anitta fez concurso público. Anotei, mas não estou achando. Eu também não, nesse momento não sei. Não dou conta de ler tantos livros, estou fazendo 2 cursos online. Ah, mas é tão bom. Parece que cada vez que você vai estudando, aquilo aumenta mais vontade. Ah, eu não sei curso de projetos, Elizabeth. Eu vou ficar... Mas assim, procura em algumas faculdades, como a GV, por exemplo. Ela tem ótimos cursos de várias áreas. Eu acho que eles devem ter... né? Eu acho que eu já ouvi alguma coisa de curso de projetos. Mas no caso é um curso pago, né? Listas do que você está falando? Onde eu encontro materiais de listas? Eu não sei te falar listas sobre o quê. Você teria que me explicar um pouco mais sobre listas. É a Lilian que está falando. Lilian, eu vou esperar a sua pergunta, porque, como eu disse, meninas, é o seguinte. Hoje vai ser uma live rápida, só esses 30 minutos, porque eu vou, às 7 horas, dar uma aula para o pessoal da faculdade FATEC. E eu vou gravar essa aula. Nas próximas semanas eu vou colocar para vocês lá no meu canal do YouTube, tá? Então, quem tá aqui na live, quer mais informações de curso, da plataforma, do YouTube, do projeto, você pode ir aqui na minha bio e lá tem todas as informações. A Lilian tá colocando como fazer listas de e-mail marketing. Bom, a gente teria que te dar uma aula de marketing digital, Lilian. Na verdade, precisa saber muito por que você quer fazer essa lista. Você quer para fazer vendas, você quer para prospectar clientes, você quer para que essa lista, né?
Eu acho que você pode procurar algumas informações a respeito de marketing digital focada no que você precisa, tá? Aí você vai conseguir entender como é que faz essa lista. Existem muitas formas de fazer listas de vendas, mas aí depende muito do que você precisa, para que você precisa, tá? Depois qualquer coisa me manda aqui inbox uma mensagem que eu te ajudo. Como funciona o curso de projetos no secretariado? Olha, secretariado tem uma matéria que fala sobre projetos, mas eu preciso também entender o que você quer saber de curso de projeto. Você quer fazer projeto, quer trabalhar com projeto, enfim, você precisa entender mais do que você precisa a respeito de projeto. Você quer trabalhar em projeto, né? Precisa saber um pouco mais. A minha página no YouTube é Secretariado Remoto Aprenda com Especialista. Meninas, na quinta-feira vou soltar a primeira entrevista. Profissionais e profissões do futuro é com o meu marido, que é profissional do SAP, da área de TI. Ele vai falar um pouco sobre o mundo dele na área de SAP, então eu vou soltar esse vídeo na quinta-feira. Já tenho com uma aluna minha, eu já gravei com ela, que hoje ela tem uma loja de e-commerce, ela fez uma fábrica, então eu vou falar muito com ela sobre essa questão de empreendedorismo. Ela fez uma mentoria comigo, depois ela, com essas informações, ela acabou hoje virando uma dona de um e-commerce, e a história dela é fantástica. Eu vou soltar nas próximas semanas. Eu vou gravar essa semana com uma outra conhecida minha, que é secretária remota, que trabalha com advogados, e ela também já participou de alguns projetos meus. E vou falar com a Márcia também nas próximas semanas a respeito de marketing pessoal, como a gente se coloca, como a gente se arruma aí para ficar no home office. A gente vai falar também, eu vou divulgar bastante aqui, tá? Vou lá para minha aula na FATEC e coloco aqui nas próximas semanas, e em breve eu volto com outras informações. Terça-feira que vem, às 18 horas, eu tô aqui, certeza. Ok? Um grande beijo para vocês. Um ótimo dia, final do dia, e até a próxima semana. Beijo. Tchau, tchau.